Muito bom dia, meu amigo. Muito bom dia a você, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida neste dia de segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Dia esse que o Senhor renovou as misericórdias dele na sua vida. Amém? Pois foi por causa dessa sua misericórdia que você e eu levantemos e acordamos hoje. Tivemos essa oportunidade de acordarmos em paz com o nosso Deus. Amém? Irmãos, eu estava meditando em uma palavra e eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de uma palavra do livro de Levítico. No livro de Levítico, um livro que talvez é pouco comentado em nossos dias de hoje, por conta da questão que fala muito sobre sacrifícios, de algumas ordens de Deus, sobre algumas temáticas que não são muito discutidas, falado hoje, claro. Mas eu quero trazer aqui à luz da palavra a respeito de um sentido que nós estamos vendo hoje. Essas ordens de Deus sobre a forma de sacrifício pelo pecado, ela tinha muito a ver sobre a questão da prestação de conta. E esse livro de Levítico, por mais que ele não é muito mencionado hoje no nosso meio, mas muito acontece hoje na nossa vida, pois a questão da prestação de conta das pessoas hoje, ela ficou remota. Ninguém mais quer prestar conta a ninguém, e aliás, nem mesmo a Deus. E essas ordens de sacrifício, ela veio em primeiro ponto sobre a questão de ofertas de pecados. E é uma das ofertas de pecado, a primeira oferta de pecado era para aquelas pessoas menos favorecidas, pessoas mais pobres. Essas ofertas eram trazidas como ofertas de cereais. Tá aí um dos motivos das pessoas não terem nenhuma desculpa para não se achegar a Deus por conta daquela oferta. A segundo ponto era sobre a questão da oferta pacífica. O que era oferta pacífica? Era aquela oferta que as pessoas apresentavam a Deus por gratidão, por algo que foi favorecido por Deus, por algo que receberam. Também a oferta pacífica, a oferta de gratidão, era também elevada a Deus diante de um momento de comunhão na sua casa, na sua família, né, que você estava vivendo em paz, estava indo tudo bem também. Isso era grande motivo, e até hoje é grande motivo para a gente estar oferecendo a Deus, agradecendo a Deus por tudo. Aliás, em tudo devemos dar graça, não é verdade? Infelizmente tem alguns que esperam algo acontecer para possivelmente lembrar de Deus. Uma outra oferta que era oferecida era aquela oferta pelos pecados das autoridades, sacerdócios, líderes e autoridades eclesiásticas, pessoas que exerciam um nível de autoridade elevado e que prestava até culto diante do Senhor e oferecia a oferta do povo a Deus. Então, essas eram também ofertas do sacrifício. Aliás, autoridades, pastores, líderes também pecam, não é verdade? Pois é. Mas o que eu quero salientar hoje é sobre um tipo de oferta que era mencionado na Bíblia, que no nosso contexto atual nós estamos vendo muito. Se você puder ler comigo, está lá no livro de Levítico, capítulo 4, versículo 13, diz assim, ó: pode acontecer que o povo todo, sem querer, quebre uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido. Nesse caso, se forem culpados, sem saber que pecaram. Vamos ler novamente. Pode acontecer que o povo todo, sem querer, quebre uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido. Nesse caso, se forem culpados, sem saber que pecaram. Pois bem, irmãos, o que nós estamos vendo nos dias de hoje é isso. Muitos de nós, às vezes, cometemos algumas atrocidades e, às vezes, quando é chamado a atenção a gente, seja com a esposa, filho, ou qualquer que seja o segmento, logo vem aquela questão de se desculpar. Como é que se funciona isso? Eu não sabia.
eu fiz sem querer. E aí as pessoas tornam isso de uma maneira que não se tem nenhuma culpa, e por isso não se deve dar importância. Para Deus, isso é importante, sim, na verdade também é importante, né? Eu me lembro de uma palavra de estar lá no Salmo 139, no versículo 24, o salmista Davi, ele faz um clamor a Deus sobre esse Salmo 139, no último versículo ele fala bem assim: vê se há em mim algum pecado ou algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. O salmista Davi, quando ele clamava isso, ele sabia, pois essa palavra fala sobre a questão de que Deus examina as nossas vidas, Deus já sabe de tudo da gente. Então o salmista Davi descreveu tudo quem Deus era e o que Deus pode fazer. Mas no final, ele ainda diz assim: Senhor, ainda assim, vê se há em mim algum caminho mau, algum pecado escondido, e não deixe me guiar pelo caminho certo, pelo caminho eterno. E o que eu penso nessa palavra, irmão, sabe o que é? Quando a gente lê essa palavra, talvez você já deve ter lido, e aí você fala assim: vê se há em mim. Aí eu pergunto, como é que Deus vai ver em você se existe algum pecado oculto ou algum caminho errado? Como é que Deus vai ver para você trazer à tona esse pecado a Deus? Como é que isso vai acontecer? Essas coisas só vai acontecer quando você ou eu for denunciado, quando nós formos confrontados. E aí sim você vai ter a oportunidade de prestar conta a Deus. E assim, quando você saber, você vai se arrepender automaticamente. Mas o que acontece hoje? Quando nós somos confrontados por alguma falha, por algum pecado que nós assim cometemos, a primeira coisa que nós encontramos é olhar aquela pessoa que está nos denunciando e olhar que elas estão piores do que a gente, não é verdade? Inclusive, quando é tratado até da ordem eclesiástica, pastores quando nos chamam, quando nos repreende, líderes quando nos chamam a atenção, sabe o que eles falam? Ah, comigo ele está falando, mas com fulano de tal ele viu a mesma coisa e não falou nada. Ou seja, você teve a oportunidade de se retratar e de ser mostrado que você estava errado e você perdeu a oportunidade. Por quê? Existe algo que está predominando em nosso meio, é o orgulho, meus irmãos. O orgulho. A palavra de Deus fala que toda soberba, elas tende sim a preceder a queda. E hoje Deus nos dá a oportunidade para que nós possamos se arrepender. Eu falei aqui nesse livro de Levítico, talvez você pode achar, porque o irmão está falando de oferta, trazer dinheiro para a igreja, para Deus perdoar. Não estou dizendo nada disso. Talvez, se você quiser oferecer a Deus alguma oferta, a oferecer a Deus a sua vida em alguma oferta, que fique à vontade, você é livre para fazer isso. Mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a prestação de conta a Deus, porque você sabe que nenhuma oferta que você dá para a igreja fará de você uma pessoa inculpável. Pode se lembrar também que no Brasil a nossa própria Constituição e as nossas próprias leis não tornam você uma pessoa inculpável por conta de você ter cometido um crime que não sabia. Se você for pego nesse crime e ir diante a um tribunal, certamente você será sentenciado. Com Deus não é diferente, meu irmão. É claro que a Bíblia diz que Deus não levará em conta o pecado, aquilo que de repente você estava ignorante, estava na ignorância. Deus não levará em conta. Mas uma vez que você soube, mesmo daquela pessoa que você achava que ela não era à altura para te mostrar esse pecado, ainda assim você não é mais culpado. É preciso prestar conta, e prestar conta diante de Deus e também com o próximo. Sabe? Nós estamos se perdendo, meus irmãos, se perdendo muito sobre essas questões do nosso dia a dia cotidiano. Dá para se perceber um fato que Jesus, com aquela mulher prostituta que foi denunciada pelo adultério cometido. Claro que não é o mesmo tema, porque no caso dela não era um pecado oculto para ela, porque ela estava fazendo certamente o que sabia. Mas se pessoas não tivessem denunciado aquele pecado daquela mulher,
Mesmo sendo fariseu e hipócritas, aquela mulher certamente ela poderia não ter sido liberta. Mas mesmo depois que Jesus não a sentenciou, não a condenou pelo seu pecado e assim perdoou, Jesus ainda diz para ela, olha, vá, mas não peques mais. Talvez você está preocupado com o que vai acontecer na sua vida, o custo que irá trazer sobre você. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, não se preocupe com isso. Apenas se apresente a Deus. Se apresente a Deus. E certamente Ele dará para você a medida que você merece. A palavra de Deus fala que somente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Você não pode ir ao Pai, você não pode ir ao Senhor se não for por Ele. Pois a Bíblia também diz que a única forma que nós possamos receber libertação é uma vez que quando conhecemos a verdade e ela nos libertará. E não só conhecer a verdade, mas andar na verdade. Certo? Então, essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nesse dia e eu gostaria de compartilhar com você. Que você e eu, a partir de hoje, possamos entender que todos os dias precisamos prestar conta diante de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor. Amém?